Queridos, boa noite, a graça e paz de Cristo Jesus. Quero convidar você, aos irmãos que se encontram conosco nessa noite, aos queridos amigos, visitantes que estão conosco também, se você puder e quiser, por gentileza, coloque-se de pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. E faremos a leitura a partir do verso 13 até o verso 17. Na verdade, eu vou fazer a leitura e gostaria que você acompanhasse. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Fique tranquilo que eu vou aguardar você localizar, que eu estou vendo algumas folhinhas se mexendo ainda, eu encontro você, eu espero você encontrar. Tiago 4, dos versos 13 até o verso 17. O título desse trecho é A Falibilidade dos Projetos Humanos, e diz assim a palavra do Senhor: Atentei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Eu quero convidar você a repetir comigo o verso de número 15, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta. Todos juntos. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Curva a sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, por amor de Cristo Jesus e na mediação do Teu Santo Espírito, a Tua palavra se encontra aberta em nossa oração. É que o Senhor fale ao nosso coração, para que a Tua palavra não volte vazia aos nossos corações de forma nenhuma, de forma alguma. Que saiamos daqui edificados pelo poder que há nessa palavra, para que em tudo o Teu nome seja honrado e seja glorificado na vida dessa igreja, na vida dos nossos irmãos e na vida daqueles que nos visitam nessa noite. Que saiamos daqui, ó Deus, com novos propósitos, que saiamos daqui com novos objetivos na nossa vida, que saiamos daqui, ó Deus, com novos sonhos e que todos eles sejam direcionados debaixo da Tua santa, boa, perfeita e agradável vontade. Cuida dos meus irmãos, cuida dessa igreja, cuida daqueles que nos visitam nessa noite. Nós oramos com alegria e gratidão em nosso coração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Queridos, estamos ainda respirando ares do novo ano que nós estamos iniciando. Estamos a 26 dias do novo ano e ainda com um pouco de boa vontade, você, se conseguir puxar da sua memória, você vai conseguir se lembrar que há cerca de 2, 3 semanas atrás estávamos nos confraternizando em virtude da passagem do novo ano. É possível ainda lembrar das comemorações, dos votos de felicitações, do barulho dos fogos, dos abraços em família, das comemorações pela misericórdia de Deus sendo renovada, sendo manifestada na nossa vida diante de mais um ano que se inicia. E não é difícil encontrar, não é raro encontrar
de que a cada fim de ano, a cada início de novo ano, nós nos pegamos por alguns momentos da nossa vida refletindo o que fizemos, o que realizamos, o que deixamos de executar, que metas conseguimos alcançar, que projetos conseguimos concretizar ao longo do ano que se findou. E também não é difícil encontrar com que, por alguns momentos do novo ano que se inicia, ou ainda por ocasião do antigo ano que termina, estamos projetando novos sonhos, novos propósitos, novas metas para o novo ano que se inicia. E esse exercício, ele é salutar. A palavra de Deus, ela mesma, o Senhor Jesus nos diz que qual homem que, por exemplo, tiver a intenção de construir uma casa, não senta para que possa planejar, verificar se tem os meios para que possa realizá-la, para que uma vez que comece a construção e percebendo que não teve como construí-la, não teve como terminá-la, os seus companheiros, os seus amigos, os seus vizinhos, olhem para ele e digam: olha que tolo, começou um projeto e não pôde terminar. Então, planejar sonhos, metas, propósitos em um novo ano é salutar, é um exercício saudável que eu e você precisamos estar sempre refletindo e praticando em nosso viver diário. E é salutar também esse exercício de estar reavaliando esses planos, esse projeto, essa meta, esse sonho, para verificar se aquilo que nós inicialmente planejamos, continuamos a manter. Continuamos a seguir dentro do propósito, estamos caminhando dentro daquele horizonte em que inicialmente traçamos. E também não é de se estranhar de que, ao longo da nossa caminhada, os planos precisam ser revistos, replanejados, serem redirecionados quando nós percebemos que, durante a caminhada, em algum momento, eles se perderam. Nós nos desviamos do propósito inicial. Então, esse exercício de reavaliarmos sonhos, metas, projetos, ele é extremamente salutar e a palavra de Deus, ela nos orienta a fazer. Não há nada de encontro em planejarmos e idealizarmos sonhos e metas para a nossa vida. A realização de nossos sonhos e de nossos projetos, geralmente, queridos, elas vêm acompanhadas de alguns fatores. Se você já teve sonhos, projetos realizados, não importam eles quais sejam, pode ter sido a construção da sua casa, ou quem sabe a compra da sua nova moradia, quem sabe foi a conclusão de uma faculdade, quem sabe foi a realização de algum outro sonho qualquer, a compra do seu carro, seja ele qual for o sonho que você tenha idealizado ou planejado para a sua vida, e Deus tenha, por misericórdia e graça, lhe permitido alcançar, certamente você, ao olhar para trás, você vai lembrar que esse sonho realizado, ele veio acompanhado de muito trabalho, de poucas horas de sono, muitas vezes privações financeiras, você teve que abrir mão de alguma coisa em prol de um sonho maior. Você teve que muitas vezes abrir mão do convívio com familiares para que você pudesse estar ao fim de semana estudando, realizando o sonho de estudo para poder buscar a vaga naquela tão sonhada universidade que você tanto idealizou. Então, todos os sonhos que são realizados e que o Senhor, por sua graça e misericórdia, permite com que eu e você possamos realizar, geralmente ele vem acompanhado desses fatores. Muito trabalho, planejamento, noites de sono mal dormidas, sacrifícios financeiros, abrir mão de estar no convívio e próximo daquelas pessoas a quem amamos, para que lá na frente possamos estar por gratidão, com o nosso coração grato a Deus, em poder, segundo a sua bondade, ver esse sonho sendo realizado, ver esse sonho sendo concretizado. E se você ainda está nessa caminhada de poder realizar, concretizar o seu sonho, seja ele qual for, certamente você está experimentando isso hoje, no seu dia a dia. Quem sabe acordando no meio da madrugada, chegando em casa tarde, porque logo depois do trabalho você precisa ir para a sua faculdade, seguir os seus estudos para que você possa conseguir a tão sonhada vaga ou expectativa profissional que você tanto almeja. E você tem experimentado isso hoje no seu dia a dia, de que esses sacrifícios custam caro, doem.
Muitas vezes o nosso coração está dilacerado, apertado, querendo muitas vezes até pensando em desistir, mas o Senhor nos renova dia após dia e coloca no nosso coração um novo ânimo para que possamos conseguir continuar a caminhada. E a minha fala aqui, querido, não é de forma alguma no sentido de desanimar você que está na caminhada para a realização do seu sonho, muito pelo contrário. A minha palavra aqui é uma palavra de encorajamento, para que você, todas as vezes em que você sentir as suas forças indo embora, você possa estar lembrando do cuidado, da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. O Salmo de número 108, no verso 13, diz que em Deus nós faremos proezas, porque é o Senhor que mesmo quem calca os pés aos nossos adversários. Então, nos dias difíceis, nos dias em que as forças forem embora, você lembre que é o Senhor quem peleja por você, que é o Senhor quem vai à frente da sua batalha, é o Senhor quem vai à frente do seu desafio, para que, segundo sua bondade e graça, você consiga realizar os seus sonhos, os projetos que Ele mesmo tem semeado e tem colocado no seu coração. Entretanto, queridos, hoje, diante da grande avalanche de informações que recebemos e diante do mundo contemporâneo em que vivemos, temos sido a cada dia mais cobrados, pressionados, muitas vezes coagidos até a buscarmos a todo tempo, a todo custo, a realização profissional a todo e qualquer preço. Temos muitas vezes sido o nosso sucesso profissional, a nossa realização pessoal, a nossa projeção diante de outras pessoas tem sido muitas vezes balizada por fatores externos, como, por exemplo, o cargo em que eu e você exercemos na nossa organização, o nível de escolaridade que eu e você possuímos, o carro que você tem na sua garagem, o local onde você mora, muitas vezes vão balizar, nortear, rotular você ou a mim ou a cada um de nós, se somos pessoas bem-sucedidas ou não na vida. Temos sido cada vez mais pressionados a ter a métrica do sucesso pelos fatores externos, não mais por aquilo que nós somos em essência, não aquilo mais que somos pela nossa personalidade, mas aquilo em que o nosso patrimônio diz que nós somos. E muitos, queridos, nessa cobiça, têm se perdido, têm tido crises severas de identidade, têm perdido o seu referencial de quem são, para o que foram chamados, qual é o propósito que o Senhor estabeleceu para as suas vidas. Dias atrás falava eu numa conferência de juventude na igreja em São João de Meriti e compartilhávamos a respeito dessa ideia da identidade, de quem somos em Cristo. E diante desse volume de informações, diante dessa pressão do mundo contemporâneo, temos visto cada dia mais um crescimento no meio de jovens e adolescentes da chamada crise de identidade. E à luz da psicologia, é classificado como crise de identidade um fenômeno que afeta muitas pessoas em diferentes momentos da sua vida. Ela ocorre quando a pessoa se sente perdida, confusa e incapaz de definir realmente quem ela é. E sintomas de crises de identidade têm proporcionado cada vez mais nos nossos jovens, adolescentes e, por que não dizer, em nós adultos, que temos a responsabilidade de ser muitas vezes o sustentador, o provedor dos nossos lares, tem provocado em nós sentimentos como ansiedade, depressão e baixa estima. Porque temos a cada dia mais a cobrança de que nós precisamos performar, precisamos entregar, precisamos apresentar resultados, precisamos. E nessa correria desenfreada, nessa necessidade constante de performar a todo o tempo, temos esquecido de quem somos, de quem essencialmente somos.
o propósito para o qual fomos criados, à luz da palavra de Deus. E eu quero trazer à sua memória duas referências belíssimas da palavra de Deus. Uma delas diz para o motivo para o qual eu e você fomos criados, quem somos em nossa essência. Em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9, o apóstolo Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa essência, queridos. É para isso que eu e você fomos criados, para anunciar a outras pessoas a maravilhosa graça de Cristo Jesus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, tirou os meus passos e os seus, os meus pés e os seus, de um tremendal de lama e firmou os nossos passos, os nossos pés sobre uma rocha. É para esse propósito que eu e você fomos criados. E em Jeremias, o capítulo 1, o verso 5, o profeta Jeremias diz, o Senhor se referindo a Jeremias, consta a palavra de Deus assim, está registrado na palavra de Deus assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Vemos aqui na palavra do Senhor em Jeremias o propósito para o qual eu e você fomos criados. Nascemos para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é esse o propósito pelo qual eu e você existimos, para falar do amor e da graça de Cristo a outras pessoas, para que possamos resplandecer como luzeiros diante de uma geração corrupta e perversa, é o que diz a palavra de Deus. Para que possamos anunciar as boas novas de salvação àqueles que ainda nunca ouviram falar do Senhor Jesus e que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo e que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E é diante dessa perspectiva, queridos, de que a nossa essência e o nosso propósito está diretamente ligado à vontade de Deus para a nossa vida, é que eu gostaria com que nós estivéssemos refletindo sobre o seguinte tema: Ano novo, novos propósitos. Estamos iniciando um novo ano. Quero trazer à sua memória os sonhos e as metas que você traçou para este novo ano que nós estamos sequer começando. Nos seus planos, nos seus propósitos, há espaço para o Senhor na sua vida? Ou todos os seus sonhos, seus propósitos, suas metas têm a ver com fatores externos? Tem a ver com as motivações do mundo contemporâneo? Quando você faz uma avaliação dos sonhos que você estabeleceu, das metas que você estabeleceu, dos propósitos que você idealizou para este ano, aonde está o Senhor no seu coração? Considerando que eu e você fomos chamados para resplandecer Cristo, anunciar Cristo. Houve no seu planejamento um espaço para o Senhor, para que você de fato e de verdade busque uma nova vida em Cristo Jesus, para que você de fato e de verdade tenha novos horizontes à luz da palavra de Deus, para que você viva uma nova vida na perspectiva da palavra do Senhor? Ou todos os seus sonhos, todas as suas metas foram calçadas, planejadas, idealizadas com base nas métricas do mundo lá de fora? Quando nós olhamos a palavra de Deus no texto de Tiago, Tiago nos encoraja a olharmos para o Senhor e não mais para fatores externos. Tiago nos desafia a olharmos para dentro de si, olharmos para dentro de cada um de nós e enxergarmos Cristo no nosso coração, trazermos o Senhor para dentro da nossa vida, trazermos o Senhor para dentro dos nossos projetos, trazer o Senhor para dentro dos nossos sonhos, porque foi para isso que eu e você fomos criados. Não há plenitude de alegria longe da vontade do Senhor. Não há sinceridade, não há felicidade plena longe dos propósitos de Deus, meus irmãos. Não há.
nós de fato e de verdade seremos plenamente felizes se os nossos sonhos, nossos projetos forem realizados debaixo da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. De fato e de verdade seremos pessoas bem-sucedidas, se Cristo for o nosso norteador, se Cristo for o nosso alvo, se Cristo for o nosso parâmetro, se Cristo for a quem nós devemos colocar em primeiro lugar da nossa vida. Gostaria de compartilhar com você 3 pontos importantes da palavra de Deus em que nós encontramos aqui na Epístola de Tiago. Primeiro ponto que eu gostaria que você saísse daqui nessa noite, dentro dos seus novos propósitos, dentro desse novo ano que nós estamos sequer começando, mal começando, que você possa ter um novo propósito de dedicar mais tempo a Deus. Dedicar mais tempo a Deus. Conhecer a Deus, andar com Deus, viver a sua presença, irá requerer de nós um empenho, uma dedicação muito maior do que todas as demais áreas da nossa vida. Guarde isso no seu coração, meus irmãos. Nada exigirá mais cuidado, vigilância, atenção, tempo, dedicação, minha e a sua, do que estarmos debaixo da vontade do Senhor, buscarmos a presença do Senhor dia após dia. Sabe por quê, queridos? Porque eu e você, apesar de sermos novas criaturas em Cristo Jesus, ainda somos contaminados pelo pecado. Ainda vivemos no velho homem. O pecado continua nos afastando de Deus, continua a todo o tempo minando o meu e o seu coração, para que eu e você estejamos cada vez mais distantes dos propósitos do Senhor para a nossa vida. Então isso vai requerer de nós um esforço muito maior, uma dedicação muito maior, um empenho muito maior na busca da leitura da sua palavra, na comunhão uns com os outros, na prática da oração. Na última quinta-feira estávamos juntos aqui orando e o irmão presbítero Marco Aurélio citou uma fala do reverendo Hernandes, dizendo que as reuniões de oração são, em linhas gerais, as reuniões mais esvaziadas da igreja. E isso é uma verdade, tem se tornado uma verdade. Mas nós precisamos lutar contra isso, queridos. Precisamos lutar contra isso. Precisamos fazer com que a reunião de oração seja o lugar onde as minhas forças e as suas sejam renovadas, onde possamos buscar e sentir a presença do Senhor a cada dia. Não apenas nas reuniões de oração, mas nos estudos bíblicos, na escola dominical, nos cultos vespertinos, aonde nós estivermos reunidos como povo de Deus, isso deve ser para nós motivo de alegria, motivo de ânimo, motivo de recarregarmos as nossas forças e louvar e bendizer o nome do Senhor por sua graça e por sua misericórdia na nossa vida. Então, querido, conhecer a Deus, andar com Deus, estar com Deus, viver na sua presença, irá requerer de nós um sacrifício, uma dedicação muito maior do que em qualquer outra área da nossa vida. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Coríntios, ele diz exatamente o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. O apóstolo Paulo travava essa luta constantemente com ele. Olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Essa era uma luta constante na vida do apóstolo Paulo, lutar contra a sua natureza pecaminosa. E essa deve ser também, querido, a nossa luta constante, de fazer com que façamos morrer o velho homem e fazer com que o novo homem, nascido em Cristo Jesus, possa cada dia mais andar em novidade de vida diante do Senhor. Que tenhamos alegria, prazer, gozo, júbilo de estarmos na presença do Senhor Jesus e estarmos em comunhão uns com os outros. Esse deve ser o norteador da nossa vida. Isso deve ser o balizador do nosso coração.
Isso deve nortear as minhas ações e as suas. Dedicarmos cada dia mais, diante do mundo contemporâneo, diante da agitação que vivemos, dedicar mais tempo ao Senhor. Lá em Jeremias, o capítulo 29, o verso 13, diz o Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual é o espaço que o Senhor, querido, ocupou no seu planejamento para 2025? Qual foi o propósito que você estabeleceu para que você possa chegar ao final deste ano mais cheio do amor, da graça, de intimidade na presença do Senhor? Eu não sei qual foi os planos e metas que você traçou para 2025, mas uma coisa eu sei: o Senhor continua com seus braços abertos, dispostos a nos acolher. O Senhor Jesus disse que aquele que vier a Ele, ou que fosse a Ele, de maneira nenhuma Ele lançaria fora. Então, querido, se não houve no seu planejamento um espaço para que você busque mais a presença do Senhor, ande mais em novidade de vida, compreenda mais os propósitos de Deus para a sua vida, ainda há tempo. Ainda há tempo. O Senhor Jesus segue com os seus braços abertos para receber aqueles que se chegam a Ele. E vimos aqui em Jeremias 29, verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lá em João 15, o versículo 5, o próprio Senhor Jesus, desejando com que eu e você permaneçamos nele, disse: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não há felicidade longe da presença do Senhor. Não há realização plena de sonhos longe da presença de Deus. Não há júbilo na nossa vida distante da vontade do Senhor. Para que eu e você, queridos, possamos ser plenos da graça e do cuidado, do favor e da misericórdia de Deus, é necessário com que eu e você buscamos a sua presença dia após dia, a todo o tempo, diante dos dias bons e diante dos dias maus também, diante dos dias difíceis também. Isso vai requerer de nós dedicação, joelho no chão, choro. Mas eu quero trazer à sua memória um texto que fala muito ao meu coração, quando Ana chega diante do Senhor e derrama o seu coração em oração, e diz que quando Ana termina a sua oração em favor de seu filho e ela se retira da presença do sacerdote, que o seu semblante já não era mais triste, porque ela sabia em quem tinha depositado a sua confiança, ela sabia a quem tinha buscado auxílio, ela sabia para quem orava, e ela confiava nos propósitos de Deus, ela sabia que a sua oração seria atendida. Não há, queridos, não há plenitude de alegria, não há longe da vontade do Senhor. Quero trazer aqui, finalizando esse primeiro ponto, um texto que também fala muito ao meu coração, mas me permita, por favor, com que eu leia esse versículo numa outra versão. Em Oséias 6, o verso 3, o profeta Oséias nos diz assim: como precisamos conhecer o Senhor! Busquemos conhecê-lo, e ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Oséias 6, verso 3. Precisamos, queridos, buscar e conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Então, dentro da perspectiva de um novo ano, de um novo propósito, dedique mais tempo ao Senhor. Segundo ponto, considerando que nós estaremos buscando e com a nossa vida cada vez mais caminhando na presença do Senhor e andando em novidade de vida diante do Senhor, isso precisa ser necessariamente ser refletido na vida do meu próximo.
Cantamos aqui, há pouco, que na força do Espírito Santo, proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Isso precisa ser uma verdade na minha vida e na sua, como igreja de Cristo Jesus, como igreja presbiteriana de Jardim Primavera. Eu e você precisamos estar dispostos a pagarmos o preço de sermos de fato um corpo, uma família, um só em Cristo Jesus. Isso precisa ser uma verdade, isso não pode ser apenas um cântico do culto vespertino. No verso 16 da epístola de Tiago, ele diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Quando nós falamos em jactância, essa palavra ela vem do verbo jactar, que é derivado do latim jactare. Ela tem o seguinte sentido: é um orgulho excessivo das próprias qualidades, é vangloriar-se além do costume pelos seus próprios méritos e conquistas. É aquele vangloriar-se de forma exacerbada, exagerada dos seus próprios méritos e conquistas. Quando reconhecemos de quem somos e os nossos propósitos à luz da palavra de Deus, isso necessariamente, obrigatoriamente irá fornecer na minha vida e na sua a direção e a orientação necessária para que sejamos instrumentos na mão de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Não haverá, queridos, mas no meu coração e no seu, espaço para vangloriar-se, para orgulho, para ostentação, porque sabemos quem somos, para o objetivo para o qual fomos criados, qual o nosso propósito enquanto homens e mulheres de Deus. E conscientes desse propósito, conscientes de que nós somos, da nossa identidade e da missão para o qual eu e você fomos chamados, isso necessariamente irá se refletir em cuidado, graça, misericórdia na vida daqueles que estão ao nosso redor, na vida do meu próximo, na vida do meu irmão, da minha irmã que caminham comigo na mesma comunidade de fé. Eu preciso resplandecer quem eu sou, o propósito para o qual eu fui chamado na vida do meu irmão e vice-versa, porque assim cumpriremos a lei de Cristo, assim seremos igreja. Isso é ser igreja. Quando olhamos a palavra de Deus em João, o capítulo 13, os versos 14 e 15, diz assim: o Senhor Jesus falando aos seus discípulos: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Essa passagem, ela fala daquele episódio em que o Senhor Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. Jesus, ele não demonstra apenas ali para os seus discípulos uma lição de humildade, mas ele ensina aos seus discípulos como eles deveriam tratar uns aos outros, como deveria ser o relacionamento entre eles, quando ele não estivesse mais ali. E o Senhor Jesus, ele diz: olha, se eu fiz isso, sendo mestre, assim vocês também deveriam fazer. Esse é o exemplo que o Senhor Jesus deixa para nós, para que possamos aprender a amar e servir uns aos outros. Quando compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida, isso deve gerar em nós motivação para que possamos viver de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus, que é de amar e servirmos uns aos outros e trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Lá em Marcos capítulo 12, o verso 29 a 31, o Senhor Jesus diz assim: respondeu Jesus: o principal é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Queridos, como igreja do Senhor,
conscientes do propósito e da missão para o qual fomos chamados, conscientes de que fomos nascidos novamente em Cristo Jesus para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos servir uns aos outros. Precisamos aprender a caminhar juntos, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Isso é ser igreja, isso é refletir o Evangelho de Cristo, isso é refletir os mandamentos do Senhor Jesus. Ao agirmos assim, não só estaremos testemunhando do amor e da graça de Deus a outras pessoas, mas estaremos manifestando a glória de Cristo Jesus a outras pessoas. Estaremos anunciando as boas novas da salvação a outras pessoas. Quando o Senhor Jesus, ele fala aos discípulos, olha, agindo assim, todos saberão de que são meus discípulos. Isso é a mais eficaz forma de testemunho que nós temos, de mostrarmos quem somos, mostrarmos o nosso novo coração em Cristo Jesus para aquelas pessoas que não tiveram um encontro pessoal com Cristo. Eu e você precisamos viver isso a cada dia na nossa vida. Ainda em João, capítulo 13, o verso 34 e 35, o Senhor Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Conhecedores do nosso propósito e do chamado para o qual eu e você fomos criados, queridos, não há espaço no nosso coração e nem na nossa vida enquanto igreja para vanglórias, para ostentações. Muito pelo contrário, o que deve habitar em nosso coração é o desejo e a motivação de estarmos buscando o crescimento uns dos outros, o bem-estar uns dos outros. É alegrar com o que se alegra e chorar com aqueles que choram. É compreender que a alegria do seu irmão é a sua alegria, a tristeza do seu irmão é a sua tristeza, o choro do seu irmão é o seu choro também. Para que assim possamos estar caminhando juntos, unidos, para que aqueles que se achegam à nossa comunidade de fé, aqueles que se achegam a nós, possam estar contemplando o cuidado e a graça de Deus sobre a vida de cada um de nós. Então, quando nós falamos de novo ano e novos propósitos, eu quero trazer à sua memória. Primeiro, busque mais tempo para o Senhor na sua vida. Dedique mais tempo ao Senhor na sua vida. Faça uma reavaliação dos sonhos, das metas, dos propósitos que você estabeleceu para esse ano, e caso você não tenha colocado o Senhor Jesus nele, ainda está em tempo. Não deixe o Senhor Jesus de fora dos seus planos, muito pelo contrário, ele deve ser a primazia dos seus planos. Ele deve ser o seu principal objetivo, ele deve ser o seu principal alvo. E em segundo lugar, ame ao seu próximo. Ame o seu próximo, ame ao seu irmão, caminhe junto com o seu irmão, faça com que possamos juntos estar crescendo como igreja para que o nome do Senhor Jesus seja honrado e seja glorificado. E terceiro e último ponto, para que possamos estar tendo uma nova vida, um novo propósito como igreja, precisamos ter paixão pelas almas. Precisamos ter paixão pelas almas. Hoje, mais cedo, quem estava aqui na escola dominical ouviu o nosso irmão presbítero Eric falar de que nós estamos no tempo da proclamação do Evangelho, no tempo de semear a palavra de Deus, de anunciar a graça de Deus. Os campos estão brancos para a ceifa. Precisamos ir aos campos, anunciar, testemunhar, falar do amor e da graça de Deus, proclamar as boas novas da salvação às pessoas que estão lá fora. Ouvimos isso hoje na parte da manhã.
Esse é o cerne de ser igreja, queridos. Eu e você fomos chamados para ser igreja, para cumprirmos a missão do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, na Galiléia e na Samaria e até aos confins da terra. Esse é o nosso propósito, esse é o ser igreja, esse é o meu DNA e o seu. Se perdermos isso de vista, perdemos a nossa razão de ser igreja. Se deixarmos isso de lado, perdemos a essência do que é ser igreja. Se esquecermos isso, esquecemos o que é ser igreja. Esquecemos o propósito, esquecemos a missão. Porque eu e você estamos aqui para isso, para anunciar Cristo Jesus a outras pessoas. Dizer que o Senhor Jesus cura, salva, transforma, liberta. Proclamar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Como igreja de Cristo nesse mundo, a nossa missão central deve estar fundamentada na convicção de que eu e você fomos escolhidos, chamados, capacitados e resgatados por Deus para cumprirmos o propósito de anunciar o evangelho da salvação para as pessoas que não ouviram falar de Cristo Jesus. Olha o relato do apóstolo Paulo diante dessa tamanha responsabilidade que era de proclamar o evangelho, de propagar o evangelho. Paulo dizia que sobre ele pesava essa obrigação. Paulo sentia no seu corpo a responsabilidade que era anunciar a Cristo Jesus a outras pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor: se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então que a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá, de ganhar o maior perdão, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como um judeu, a fim de ganhar os judeus, para que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu mais debaixo da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo sentia sobre os seus ombros a responsabilidade que era de pregar o evangelho. Queridos, muitas vezes nos nossos afazeres seculares, temos perdido essa oportunidade de anunciar o evangelho a outras pessoas. Seja um colega de faculdade, seja um familiar, seja um vizinho, seja um colega de trabalho, quem sabe aquele desconhecido que sentou do seu lado no ônibus e resolveu puxar uma conversa, não importa qual seja o contexto. Muitas vezes temos perdido a oportunidade de falar do evangelho de Cristo a outras pessoas. Talvez por constrangimento, talvez por vergonha, ou talvez por achar que há em nós, que há em mim e você o poder de converter, quando não há. Não está em nós o poder de converter. Em nós está a responsabilidade de anunciar a palavra. É o Espírito Santo quem opera o milagre da conversão no coração. Eu e você precisamos semear a semente. E aí, quando eu falo de semear a semente, me vem à memória a passagem da palavra de Deus em Eclesiastes, quando o escritor de Eclesiastes diz assim: olha, de manhã semeia a tua semente e à tarde não repouses a tua mão,
porque você não sabe qual delas irá prosperar. Se esta, que foi a da manhã, se aquela que foi a da tarde, ou se ambas igualmente serão boas. Precisamos anunciar a palavra de Deus, queridos. Precisamos anunciar a palavra de Deus. Precisamos ser encorajados a falar: Jesus te abençoe, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus te ama. Nós precisamos ser ousados para falar isso. E temos perdido oportunidades tremendas de anunciar o evangelho da graça de Deus a outras pessoas. Não percamos isso, queridos, não percamos. Que o meu coração e o seu volte a arder pelas almas. Que o meu coração e o seu volte a se aquecer pelas almas. Volte a ter paixão pelas almas, volte a amar as almas. Porque, como disse bem o presbítero Eric na parte da manhã, os campos são brancos para a ceifa, mas os trabalhadores são poucos na seara. E eu e você precisamos nos sentir encorajados para irmos aos campos, para ceifar ou para semear. Quero trazer à sua memória, querido, já estamos caminhando para o final, quero trazer para a sua memória, quando passar pelo seu coração o engano de que há em mim ou em você o poder de converter e não mais no Espírito Santo de Deus, não na ação do Espírito Santo de Deus, eu quero trazer à sua memória um relato belíssimo da palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, quando Paulo chega à cidade de Filipe e ele procura um lugar de oração. E quando ele chega a esse lugar de oração, ele encontra ali uma série de mulheres reunidas naquele lugar de oração. E ele começa a anunciar o evangelho. Aquelas mulheres que ali estavam, naquele lugar de oração. E diz a palavra do Senhor que no meio daquelas mulheres havia uma vendedora de púrpura, que era Lídia. Veja o que diz a palavra do Senhor. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. É o Senhor quem abre o coração, queridos, para que a sua palavra entre, ache guarida, dê frutos, cresça, e que tudo isso, em nome do Senhor Jesus, seja honrado e seja glorificado. Quero trazer à sua memória ainda, quando Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse é o meu propósito e o seu, queridos. Minha oração é que nesse novo ano que nós estamos sequer começando, mal começando, é que você visite o seu planejamento, visite as suas metas para esse ano, visite os seus propósitos e enxergue neles aonde está o Senhor neles. Qual foi o local, qual foi a prioridade, qual foi a importância que você deu ao Senhor no seu planejamento para este ano.
E, por favor, quando eu me refiro a esse ano, eu não estou dizendo que a partir de 2026 você deve abortar isso, que você deve deixar esse planejamento de lado. É apenas uma linguagem figurada. O Senhor deve estar presente em todos os dias da sua vida, em todos os anos da sua vida. Ele deve ser a prioridade a todo momento da sua vida, não apenas em 2025. A começar em 2025, se você perdeu o propósito, se você perdeu o alvo de colocar ou estabelecer a prioridade ao Senhor que Ele deve ter na sua vida, faça isso. Faça isso. Não espere perder o Senhor Jesus no meio da caminhada, como aconteceu com José e Maria, e você tenha que fazer o caminho de volta. Não espere isso acontecer. Dê ao Senhor a prioridade que Ele precisa e merece na sua vida. Dedique mais tempo ao Senhor. Ame ao seu próximo e tenha paixão pelas almas. Que possamos, ao sair daqui, possamos estar com esses propósitos e essas metas bem definidas na nossa vida, bem claras na nossa vida, para que em todas elas o nome do Senhor Jesus seja honrado e seja glorificado. A minha oração, querido, é que não apenas o seu ano de 2025, mas que em todos os demais anos da sua vida sejam fundamentados, alicerçados, e que você nunca esqueça de quem você é, o objetivo para o qual você foi criado, o propósito que Deus colocou no seu coração de ser profeta entre as nações, para que você possa ser bênção e refletir do cuidado e da graça de Deus, usando os seus dons, os seus talentos, para abençoar a vida, não apenas daqueles que estão próximos a você, não apenas daqueles que caminham na mesma comunidade de fé que você, mas para que você também possa estar abençoando a vida de outros, para que você possa estar testemunhando do amor e da graça de Deus àqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo Jesus. E a você, querido, que nos visita nessa noite, eu não sei qual foi o propósito, qual foi a meta, quais foram os sonhos que você estabeleceu para 2025. E eu não sei dizer se o Senhor Jesus faz parte dos seus sonhos, das suas metas, mas eu quero encorajar você a sair daqui com um novo propósito, com uma nova meta na sua vida e no seu coração, tendo ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você saia daqui com esse novo propósito guardado no seu coração de ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, que você saia daqui com um novo coração, um coração que ame ao Senhor, que busque ao Senhor, que confesse ao Senhor como Salvador, não apenas para 2025, mas para todos os anos que o Senhor, por sua graça, misericórdia e bondade, te conceder. Amém, queridos?